Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso FMP Cast. Então estamos aqui hoje neste estúdio num momento especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Sou a professora Josiane Schuch e hoje estou aqui no papel de conduzir esta mesa belíssima composta pelas colegas que vão refletir um pouco sobre o papel da mulher no direito e também na academia. Seus avanços, desafios que ainda precisam ser superados ou que persistem e também as perspectivas para o futuro. Então, nas últimas décadas, a presença feminina nas carreiras jurídicas e na docência teve um crescimento exponencial. Hoje, por exemplo, as mulheres já representam mais de 50% na advocacia brasileira, na academia, segundo estudos da OAB-FGV. No entanto, quando observamos os espaços de liderança, o cenário ainda revela algumas desigualdades. Apenas cerca de 37% de cargos sêniores na área jurídica são ocupados por mulheres, o que demonstra uma persistente barreira estrutural. Então, para discutir este panorama e refletirmos sobre o presente e o futuro das mulheres no direito e na área acadêmica, recebemos hoje as advogadas e professoras e também pesquisadoras que vão então contribuir significativamente para o conhecimento jurídico e para a transformação da sociedade. Então, passo a apresentar aqui a nossa mesa, essa belíssima mesa, composta pela professora doutora Raquel Sparenberger, professora Thaís, professora O'Hara e a professora Dineia. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso bate-papo, que seja um momento onde possamos descontrair e trazer informações relevantes ao nosso público. Muito bem-vindas. Bom, passando então ao nosso primeiro ponto, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória das mulheres no direito. Bom, durante muito tempo, o direito ele foi um espaço predominantemente masculino. A entrada ou ingresso de mulheres nas carreiras jurídicas, ela é recente se compararmos à história da nossa profissão. Então, deixo aqui aberto à mesa, algumas questões. Olhando essa história, quais os principais marcos que vocês gostariam de trazer à tona sobre a presença feminina nas carreiras jurídicas? Também, como que a experiência de vocês pôde contribuir com a mudança e a participação e o ingresso das mulheres no ensino jurídico superior, também no ramo da advocacia, e se ainda existe alguma cultura institucional no direito que vem reproduzindo aqueles padrões tradicionais do poder. Então, palavra com vocês. Mas será que pode começar? Acho que eu deixo vocês começar, né? Professora Raquel. Então, vamos lá. Quero primeiro agradecer a oportunidade, agradecer a professora Josiane, agradecer à FMP pelo convite, cumprimentar também as minhas colegas aqui de mesa, que representam as mulheres da instituição. E realmente, assim, é um tema extremamente instigante, falar sobre mulheres e carreiras jurídicas. Acho que a professora Josiane, na sua introdução, diz muito sobre muitas questões relacionadas hoje às mulheres no âmbito das carreiras jurídicas. Acho que sim, nós temos vários marcos importantes que, de alguma forma ou de outra, estão vinculados a mulheres e por tabela, as carreiras dessas mulheres. Acho que o próprio direito das mulheres ao voto representa muito isso, porque a própria possibilidade de participação, mesmo que no início uma participação um pouco questionável no que diz respeito ao direito ao voto, já é um primeiro marco, dentre outros, claro, mas importante para ser discutido no âmbito do jurídico, ou das carreiras jurídicas, porque a partir daí me parece que alguns espaços, depois de muito tempo, passam também a serem ocupados por mulheres no âmbito jurídico, no âmbito das carreiras
jurídicas, né? E aí, claro, a gente tem, né, várias outras situações, vários outros momentos históricos que, de alguma forma, estão vinculados às carreiras, né, e às carreiras jurídicas, em que as mulheres vão ocupando esses espaços de forma muito tímida, de forma muito sutil, porque realmente, né, a gente vai conquistando esses espaços, as duras penas, mas é muito difícil ocupar cargos de poder. Nas carreiras jurídicas, isso é extremamente forte, isso se acentua ao longo dos anos e continua. Nós, mulheres, estamos ocupando muitos espaços importantes nas universidades, no judiciário, no Ministério Público, na advocacia, mas ainda, né, no que diz respeito, muitas vezes, à ocupação, a ocupar, né, cargos de poder, percebe-se sim que ficamos, né, de lado em muitos destes cargos, ou da ocupação desses espaços. Né? A gente não pode dizer que não se teve conquistas também na ocupação, né, de determinados cargos no âmbito das carreiras jurídicas. A gente tem hoje mais juízas, a gente tem mais promotoras de justiça, a gente tem desembargadoras, a gente tem advogadas, acredito até que o número, né, quase que seja equivalente ao dos homens. Mas isso ainda não significa uma emancipação efetiva nesse campo, porque há sim, né, por trás dessa cultura ainda, né, muita cultura, né, machista, patriarcal em relação às mulheres. Então, parece sim que uma mulher ocupando um espaço de poder é ainda algo que é visto, não só também pelos nossos pares, né, que estão conosco muitas vezes nessas instituições, mas ainda é visto como talvez essa mulher ela ainda não tenha condições de estar nesse espaço. Né? E talvez por essa razão, né, esse espaço ainda seja ocupado por homens, embora nós, mulheres, né, estejamos sempre atrás, né, por trás de grandes atividades, de grandes empreendimentos, né, de grandes planejamentos, de grandes projetos, né, que são pensados e que estão sendo pensados para o futuro das carreiras jurídicas. Bom, então, mesmo com os avanços, né, as mulheres ainda enfrentam desafios estruturais, como bem apontou a professora Raquel, em diversas áreas, nas carreiras jurídicas, na academia, né, como docentes também, e pensando um pouco mais nessa estrutura que nosso dia a dia que vivenciamos, a questão de nós mulheres frente a essa carreira, como fica, né, no olhar de vocês a questão de uma dupla jornada, a questão da maternidade, a desigualdade salarial, a questão do assédio por vezes, né, a representatividade. Então, quais seriam assim os desafios a serem enfrentados para quem atua enquanto mulher na área do direito hoje? A maternidade, ela acaba impactando significativamente na carreira dessa mulher, né? Como é que vocês percebem isso? E como que o ambiente acadêmico, por exemplo, como estamos dentro de uma instituição de ensino, ela pode contribuir para reduzir essas desigualdades? E, inclusive, existe uma questão de interseccionalidade, que entram outros fatores dentro dessa condição, né? A questão social, a questão também ali, classe, raça. Então, como que vocês visualizam isso nesse sentido? Eu vejo isso como um grande desafio, professora, ao cumprimentá-las e cumprimentar a nossa audiência, e dizer que é uma felicidade para mim participar dessa nossa conversa, participar desse momento em que a gente traz algumas reflexões importantes, não apenas para os nossos acadêmicos, para as nossas acadêmicas, mas acho que para todas aquelas mulheres que se interessam pelas carreiras jurídicas. Eu falo de dois lugares, do lugar de mãe, do lugar de advogada. E para mim, pelo menos a minha experiência na maternidade, ao mesmo tempo em que eu continuo sendo advogada, mas eu continuei sendo advogada, professora, grávida, e depois que os filhos nasceram,
isso tudo continuou e o sentimento que nós temos muitas vezes é o sentimento de que não vamos conseguir dar conta. Então, tem algumas metáforas que se aplicam a isso, como a síndrome da impostora, e que eu acho que é bem interessante, porque muitas vezes nós acreditamos que não vamos conseguir dar conta de todas as tarefas, de todas as atividades. E é importante que nós compreendamos o nosso espaço, a importância de ocupar esses espaços. Não apenas, como a professora Raquel falou, os espaços de poder, os espaços de liderança, que hoje ainda são pequenos, muito embora nós tivemos muitos avanços em todas as áreas, se vê hoje na OAB, nas comissões, no conselho, a preocupação com uma paridade que não existia. Hoje no próprio direito eleitoral, nós temos políticas públicas, nós temos obrigatoriamente cotas para mulheres, e ao mesmo tempo que é muito triste admitir que nós precisamos criar uma lei que instituísse cotas para mulheres, né, que obrigasse os partidos políticos a ter um número de mulheres exercendo cargos políticos dentro dos espaços de poder, no Congresso, no Parlamento, onde nascem as leis, né, que nós vamos depois ensinar para os nossos alunos, onde eles vão atuar. Ao mesmo tempo, isso é um grande avanço e nós temos que comemorar. Então, por mais desafiador que seja, equilibrar a maternidade, equilibrar a docência, equilibrar todas as nossas atividades, eu acredito que é um esforço que deva ser feito, que vale a pena, que no final a gente olha para trás e a gente pensa que nós somos uma referência, principalmente para as nossas alunas. Quando as nossas alunas nos vê ali, sendo mães, sendo advogada, sendo professora, sendo coordenadora, exercendo essas funções, elas veem a possibilidade de também fazerem isso, de não precisarem em nenhum momento da carreira delas optarem, olha, agora eu decidi ser mãe, então eu vou me licenciar, eu vou pedir um afastamento temporário, ou eu não vou mais pensar na minha carreira futura porque eu decidi abrir um espaço para a maternidade. Porque a mulher, ela tem isso, tem um momento aquele das mulheres que querem ser mãe, que o relógio biológico começa a bater e elas começam a ficar preocupadas. E muitas vezes escritórios e espaços de carreiras jurídicas, eles dão preferência a currículos masculinos, e aí você vê isso desde a apresentação do site, muitas vezes no site tem mais homens, né, representando o escritório do que mulheres, porque justamente as mulheres entram em licença maternidade, são as mulheres que levam o filho para o pediatra, são as mulheres que acompanham uma internação, são as mulheres que levam para a escola, que buscam para a escola, que participam das reuniões, e ninguém pergunta muitas vezes para um homem, pai, professor, advogado, juiz, delegado, com quem que estão os filhos? Quem é que está cuidando? Agora, para as mulheres, isso é uma pergunta. Ou se você vê um homem com um filho em algum evento, nossa, se elogia, que bonito. Esse homem está exercendo o papel de pai. Sim, é o que ele tem que fazer. É o mínimo. É o mínimo. Mas se vê isso como um trunfo, nenhuma mulher é parabenizada por conduzir o seu filho. Né? Então, eu acho que ainda nós estamos dando pequenos passos, um passo de cada vez, mas que são passos importantes de reforço do nosso lugar, de reforço do nosso papel, e ainda que a gente tenha que dizer para os nossos alunos, olha, precisamos de uma lei para instituir obrigatoriamente um número X de mulheres, né, em cada um desses espaços de poder. Nós chegamos até aqui, né? Nós conseguimos recuperar os direitos civis, conseguimos recuperar nossos direitos políticos, e agora estamos avançando para as outras áreas, né? Acho que esse é um desafio. Muito obrigada pelas colocações. Bom, agora pensando um pouquinho na nossa produção científica, né? Como que é o nosso papel enquanto mulher, professora, advogada, em outras carreiras, e como a gente constrói esse conhecimento, como que a gente constrói essa pesquisa? Então, também o papel da mulher diante de um cenário de pesquisa é fundamental, porque por vezes também traz um olhar, né? É um olhar com uma interseccionalidade, inclusive, de outros
que por vezes ainda não tenhamos dentro dessa pesquisa. Seja por raça, classe, grupo social, minorias, vulnerabilidades, enfim, a gente tem um mundo aqui para construir. Diante desse cenário, então, qual seria o papel das pesquisadoras na transformação da agenda jurídica contemporânea? Temas como, por exemplo, direitos humanos, gênero, migrações, né? Como que isso tem ganhado destaque? E também como essa produção acadêmica nossa, interna, né, conjunta, tem contribuído para este novo panorama científico para fora da instituição. E o que ainda precisa, no olhar de vocês também, ter um avanço no tocante ao todo esse consenso de temas especial sobre igualdade? Bom, agradeço também o convite para estar aqui, grande satisfação estar aqui representando as mulheres da casa também, né? Temos várias outras colegas também na casa, mulheres importantes também no pensamento jurídico, na carreira, advogadas, e de todas as outras carreiras aqui com as colegas também. E, claro que quando a gente começa a carreira, né? Quando a gente tem muitos anos de carreira, e a gente consegue perceber uma grande evolução, né? Nós tínhamos poucos referenciais, né, de mulheres professoras, de mulheres que chegaram no Poder Judiciário, em grandes cargos, e a gente é testemunha um pouco dessa transformação, de que chegamos em alguns espaços. Então, como bem as colegas já disseram aqui, temos grandes representações e podemos inspirar novas, né, que eu acho que isso é bastante importante, que eu acho que foi também o que as colegas já expuseram. Eu acho que na pesquisa, não só trazer temas nossos, Raquel aqui é uma grande pesquisadora nessa área aqui na casa, imagino que a Dineia também tem muito agora a contribuir, a O'Hara também, nesse ramo que a gente pode não só falar de temas de mulheres, né, como a questão da violência contra as mulheres ou qualquer outro enfoque, né, no direito do trabalho ou nas migrações, mas também nós nos inserirmos em espaços onde inicialmente era um discurso só mais masculino. Nós que trabalhamos em algumas áreas do direito que eram bem mais próximas ao mundo masculino, nós nos inserirmos muitas vezes nas carreiras faz com que a gente consiga dialogar dentro de espaços que a predominância era de um discurso muito masculino. Então, não só trazer discursos e falas e pesquisas que são do nosso universo, mas também nos inserirmos em outros espaços que nós praticamente só víamos um mundo masculino, né? Eu lembro que quando, no início, assim, quando eu comecei a carreira acadêmica e também quando comecei a participar de alguns ambientes, assim, de grupos, de coordenando ou pesquisando, era muito comum eu ser a única mulher da sala. E muito a única coordenando alguma coisa dentro de um espaço. E hoje, né, a gente consegue compartilhar né, nós temos aqui na FMP uma coordenadora mulher, ou mulheres coordenando outros espaços, o que era bem numa frequência muito menor. Uma realidade distante. Muito distante. A gente já achava interessante poder estar ali, quanto mais ter um lugar de fala, que é exatamente o que vocês estavam comentando antes, né? Estar ali é uma coisa. Ter lugar, espaço e ser ouvido é outro, já vamos passar para um outro espaço. Eu imagino que a nossa próxima geração já consegue ter isso de uma facilidade muito maior do que eu enfrentei, e eu imagino que as colegas aqui já chegaram num outro momento que isso está muito melhor. Não, e também, né, Thaís, você e Dineia, vêm de uma área bastante dura, né? O direito penal, um âmbito totalmente formado por homens, né, inicialmente. Se a gente vai... A minha época de estudante, as doutrinas, né, quem escrevia sobre as temáticas era puramente homens, composta por homens. E aí, começar a construir e adentrar nesse espaço não é fácil. É um processo contínuo. Mas mesmo na área, desculpa, Raquel, por exemplo, mesmo na área que a Raquel trabalha, e tu também trabalha, Josi, que é a parte de direitos humanos, a doutrina era toda masculina também. Exato. E o que se fala muito na área, em algumas áreas que a gente trabalha, é que quando eu tenho doutrinadores homens falando de temas que nos afetam, é uma coisa. Hoje nós já temos
o que se entendia como categorias minoritárias, já com voz. Eles são os autores da sua própria fala. Ele não precisa mais um intermediário, né? Não só as mulheres, mas como os povos originários, como, né, questões que vocês trabalham muito melhor do que eu, assim, né? Eu acho muito importante, né, essa tua fala no sentido da inserção, né, de nós mulheres também em outros temas. Mas acredito também, né, os nossos desafios enquanto mulheres pesquisadoras, eles sempre são extremamente maiores, né? E aí, até puxando um pouquinho a fala em relação à maternidade, né? E a gente pensando, assim, nos órgãos que nos avaliam em termos de pesquisa e de produtividade. Então, assim, a gente tem, né, principalmente nós, mães, mesmo, né, tendo lutado para que isso não ocorresse, a gente tem algumas lacunas, né, nos nossos currículos Lattes, que é justamente o quê? Os momentos em que a gente precisou, abrir mão, né, desse momento para, né, gerar uma vida, um filho, que foi o nosso sonho. E isso, muitas vezes, no meio acadêmico, é visto com muito preconceito, essas lacunas, né, essas imprecisões. O que tu fizeste de tal ano a tal ano que não produziste absolutamente nada? Então, agora, muito recentemente, a CAPES, ela está, sim, né, permitindo e praticamente é uma exigência que nós, mulheres, sim, é parte hoje do currículo a inserção desse momento da maternidade. Ou seja, conta pontos, né? Conta pontos a maternidade. Mas isso é algo extremamente recente, né? Porque até então se via essas imprecisões curriculares como pesquisadora como uma falha. Como assim? Você não deu conta de pesquisar em 2 anos, 3 anos? Olha só, né? Você ficou sem... E isso nunca é questionado aos homens, né? Porque por várias razões alguém pode não produzir num determinado ano ou num outro, mas nunca há um questionamento em relação aos homens. Agora, se num ano em especial ou em 2 anos você tem ali algumas lacunas em termos de produtividade, você, enquanto mulher, é questionada. Eu acredito, sim, que nós devamos, sim, né, cada vez mais nos inserir também em temas masculinos, mas eu acho ainda que nós temos muito a fazer em relação aos nossos temas, que tratam de temáticas mais que necessárias sobre mulheres, sobre meninas. Falaste da questão da imigração, né? E outro dia, preocupadas, né, com um edital que poderia fomentar uma pesquisa sobre imigração e que nós não temos, né? E mais, pesquisa sobre meninas, mulheres migrantes. E a vulnerabilidade, né? E toda a vulnerabilidade. Nós estamos num estado que hoje está exigindo de nós, pesquisadoras, respostas, pelos índices alarmantes de feminicídio e também, né, de, digamos, ineficácia, falência da medida protetiva que está levando, sim, nossas mulheres à morte. Então, assim, importantíssima a nossa inserção em vários espaços de pesquisa, sim. Eu também quero pesquisar sobre direito empresarial, por que não? Em direito digital, por que não? Mas eu tenho uma meta ética enquanto pesquisadora, enquanto mulher, justamente para fomentar o avanço na área. Nós precisamos, sim, na FMP, nós precisamos em outros espaços levar esta pesquisa preocupada, sim, com a mulher, com as meninas, com as nossas crianças. A gente não quer estudar antecipação de tutela no processo civil. Não é algo que me interesse, embora interesse para outras áreas. A gente tem como meta também de vida nesse processo evolutivo, enquanto pesquisadora, né, de contribuir naquilo que ainda não é um avanço na área da pesquisa e nem mesmo na área do direito. A gente está engatinhando, a gente não tem respostas
para muitas pautas relacionadas ao feminino. A gente tem demandas, né, em relação a mulheres indígenas, a gente tem em relação às questões raciais, né, a interseccionalidade hoje não é enfrentada pelo direito, não é enfrentada por grande parte dos pesquisadores e das pesquisadoras, portanto, também não chegam às instituições, né? Porque a gente tem a imigrante vulnerável, a imigrante de cor, né? A imigrante moradora de rua. Nós temos muitas pessoas em situação de rua. O número de mulheres e de mulheres negras é bastante acentuado, né, em situação de rua. Então, eu acho assim que, enquanto pesquisadoras, nós temos muitas pautas relacionadas ao feminino que acho que cabe a nós esse enfrentamento. Não que não caiba aos nossos colegas homens, né? A gente tem colegas homens que estão hoje, né, preocupados também com essas pautas. Acho que muitos deles perceberam que a luta não é só nossa, né, que está ficando feio, né, da foto, todos esses índices que a gente está presenciando. Para o nosso estado, está alarmante, assim, chocante. Na região sul, ele está no ápice, né? No ápice, primeiro do ranking. É o primeiro do ranking em assédio, é o primeiro do ranking em feminicídio, é um dos primeiros, acho que não é o primeiro, mas ali em não cumprimento de medida protetiva. Quer dizer, o que está acontecendo? Acho que isso tem que ser objeto, inclusive, de uma pesquisa, porque nós temos que entender na essência o que está acontecendo. Porque tem uma questão cultural? Tem, mas tem mais coisas por trás disso. A gente vê um recrudescimento da violência, justamente num estado que tem o programa RS Seguro, que é um programa elogiado, que conseguiu diminuir em 70% o número de roubos de veículo e não conseguiu diminuir o número de feminicídios. Então, eu penso que tentar entender o fenômeno do feminicídio não é apenas uma questão de sobrevivência, é uma questão de políticas públicas e envolve, sim, a academia. Sim, nós temos que falar sobre isso. É um tema desconfortável, é um tema que envolve falar de cultura machista, de machismo estrutural, né, de questões que têm ainda uma negação ou uma resistência. Né, e eu lembro de quando nós começamos a falar das cotas, o quanto falar das cotas era desconfortável, o quanto as pessoas não concordavam. Sendo. Exato. E ainda nós precisamos trazer todo esse discurso. E a questão da cultura e da violência contra a mulher, do feminino, isso ainda é tabu. Falar sobre isso ainda é bastante complicado. Então, a FMP tem se comprometido cada vez mais com esse debate, tem se comprometido com essa pauta. Essa é uma conversa que não esgota o tema, muito pelo contrário. Eu acho que é uma conversa que traz muito mais perguntas do que respostas e justamente nos compromete a comprometer a casa, os nossos alunos, a de fato levar isso para a academia. Porque me parece que enquanto a sociedade civil não tiver uma voz mais presente, não exigir do poder público, e aí executivo, legislativo, judiciário, que todos apresentem respostas e apresentem ações concretas, isso vai continuar ficando só no discurso. Sensação de impunidade que nós já tínhamos, ela aumenta em relação às mulheres, porque nunca nos sentimos tão vulneráveis e tão inseguras, e não temos uma resposta única para dar para os nossos alunos. Em relação à pesquisa, né, após a fala da colega, acho que é bem importante, algo que a academia também talvez não esteja fazendo. A gente pesquisa muito sobre as realidades, mas a gente não tem sido propositivo, né? Então, nós temos que fazer as pesquisas, mas também a academia tem que levar propostas, né? Então, diretrizes, propostas efetivas às instituições, né? Como ao legislativo, ao judiciário, ao executivo, porque eu tenho percebido isso. A gente tem muitas pesquisas muito interessantes, né, sobre como foi
né? Como a coisa está acontecendo, mas o que a gente propõe efetivamente para que essas mudanças ocorram? Eu acho que esse é o papel da instituição, né, da própria FMP, é o papel de nós, mulheres pesquisadoras, também fomentar em nossos alunos desde o TCC, desde os grupos de pesquisa. Eu quero pesquisar sobre meninas vítimas de violência, tá? Mas qual é a cereja do bolo? A cereja do bolo é o que você propõe de mudanças efetivas quando você verifica um problema. Acho que esse também, a gente algo que tem que avançar no meio acadêmico. A gente tem pesquisas excelentes que estão engavetadas e que muitas vezes elas podem sim mudar vidas, né? Mas também trazer junto, né? Quase que como se a gente fosse concluir um trabalho, né, de pesquisa com uma proposta, né? Eu acho que chegou esse momento da academia sair, né, dos muros acadêmicos e efetivamente propor alguma coisa. E cada vez mais, antes de passar a palavra para o O'Hara, cada vez mais nós precisamos pensar, tanto nos nossos projetos de extensão, seja pesquisa, seja ensino, né? E extensão propriamente dita, como que a gente atinge de fato a comunidade? Nós precisamos trazer respostas à comunidade, a gente precisa chegar à comunidade. Então, tudo que se constrói dentro dos muros institucionais, de uma instituição de ensino, precisa chegar na ponta, que é o nosso objetivo, né? Então, eu acho que isso é um dos pontos que fica também como recado aos nossos queridos discentes, alunos e alunas, à medida em que cada vez mais se pense, né, em trabalhar conjuntamente as teorias, mas atrelado muito à questão prática, que é fundamental. O'Hara, por favor. Não, e pegando o gancho do que a professora Raquel vinha trazendo, e na verdade, primeiro assim, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês hoje na condição de professora, ao lado das minhas queridas professoras, que foram os meus exemplos. Mas o que eu queria colocar é como nós, enquanto pesquisadoras, professoras, advogadas, podemos de fato transformar a vida de outras mulheres. E aqui na FMP nós temos projetos voltados à proteção à mulher, e eu tive a oportunidade de, enquanto advogada, trabalhar em um deles, que é o atendimento a vítimas de violência doméstica, para auxiliar essas mulheres nas questões relacionadas ao direito de família e de perceber o quanto talvez ainda as medidas que nós temos são insuficientes, porque a mulher registra uma medida protetiva, mas como que ela organiza o resto todo? Quem é que ampara essa mulher? Quem é que busca os alimentos para essa mulher, para os filhos dessa mulher? Quem é que dá o suporte que ultrapassa apenas um registro de uma medida protetiva? Então, de fato, né, trazer esses projetos para dentro da instituição, fomentar isso e dar importância para esse tema, pode sim transformar a vida de outras pessoas, inclusive, né, auxiliar aí na redução desses índices que são horríveis, né, que vemos aí semanalmente no Acho no que a nosso instituição estado. tem um papel importantíssimo Claro, nesse porque contexto, ainda mais a envolve os FMP, alunos, né? os alunos se envolvem, eles E os eles alunos fazem parte querem. da O transformação. mais interessante é que os alunos estão querendo essa inserção, Sim. essa atividade de extensão. A gente apresentou, né, a curricularização e não é extensão, mas com alguma atividade nessa perspectiva. E os alunos estão interessados em fazer. Acho que a gente tem aí um outro perfil que a gente pode trabalhar nessa perspectiva. E inspirá-los, né? Inspirá-los. Essa eu acho que é a nossa Isso principal nós somos, né? A gente tarefa. inspira esses E alunos. veja a O'Hara, ela é fruto de uma inspiração nas professoras. A professora Thaís foi minha professora Thaís, de graduação. Thaís. Foi minha inspiração. Foi E foi minha professora Que a gente homenageada É também. verdade. Então, isso mostra, né? Nossa, quase 20 anos 20 atrás, como essa sementinha plantada, É assim. ela rende. É assim. E a gente sabe que a nossa responsabilidade também, como professoras, de não só sensibilizar as meninas que estão ali. Eu tenho uma turma do primeiro semestre agora, que 90% da turma é de meninas. Então, a chegada das mulheres no direito é impressionante. Então, nós temos uma responsabilidade também, né, de Elas mostrar mudarão o mundo. que é dúvida. possível e inserir os meninos também, né? Os meninos estão um pouco perdidos nesse assim, lugar. nesse contexto, né? Mas tem essa percepção. Eles estão tentando entender como é que eles Como podem é que nos eles ajudar. podem, Né? às vezes, Como é que eu assim, faço para ajudar? Né? E eu acho que é extremamente importante a gente fala orientá-los. da questão do feminicídio e tudo, mas com todas essas notícias também da questão
da violência contra as meninas também, né? Dos assédios, dos abusos, com a questão das crianças também, que normalmente as crianças são vítimas. Então, a gente tem um universo de violências que, se a gente não contribui no meio acadêmico e com as práticas que a gente pode fazer e com todo o nosso corpo discente aqui, que é muito inspirado também nessa sensibilidade para essas questões, a gente pode fazer muita coisa, né? Que já fizemos e podemos fazer muito mais. Serão os homens. Exato. Os juristas futuros também. Os juristas, né? quem vai julgar, quem vai legislar. Então, a gente está principalmente julgar e legislar, né, gente? É quase como promover uma educação positiva. Exatamente. Eu sempre digo que a gente sempre fala da educação e parece que é uma resposta trivial, né? Mas não. A formação humanística, além da formação técnica, uma formação humana, né? E eu penso que esse é o nosso papel, é mostrar a eles que é possível, sim, você ter uma formação humanística ao mesmo tempo em que você conhece as leis, em que você fala de hermenêutica, você também fala de direitos humanos, você também fala de empatia, porque você fala está de decidindo diálogo. a vida das pessoas. Exatamente. Como é que tu vai decidir a vida de alguém se tu não tem uma perspectiva do que é a vida das pessoas, dos problemas que as pessoas passam, olhar, do né, outro, que não tem muitas vezes as mesmas, o mesmo lugar onde tu está, né? Ter essa percepção. Bom, então, para além de celebrar o Dia Internacional da Mulher, nós percebemos, e acho que todas chegam à mesma conclusão, que os desafios são gigantes a serem enfrentados, a serem superados. Nós temos um papel fundamental enquanto mulheres, né? Convidamos a todo o público também a se engajarem nessa mesma perspectiva de proposta e que cada dia mais também possam contribuir com um ambiente sadio, um ambiente que seja saudável para inserção e convivência, então, de mulheres e de homens, né, de uma maneira bastante tranquila aí. Bom, então, hoje, né, nós mulheres e dentro das carreiras jurídicas, seja na academia, nós ainda temos um papel muito significativo, né, a desempenhar, né, a construir. Os nossos caminhos, eles são longos, né, a nossa caminhada, a nossa jornada, ela ainda tem muito chão pela frente, né, e eu gostaria imensamente de agradecer pela disponibilidade, pelo aceite, pelo carinho, né, da Dineia, da O'Hara, da Thaís e da Raquel, queridas colegas, mais que colegas, queridas amigas, e eu fico muito feliz e muito honrada de compor essa mesa com vocês e de poder a gente dialogar um pouco, esse bate-papo aí mais informal, no tocante a esse tema tão sensível, que somos nós, né, que são essas meninas, que é a questão da vulnerabilidade, e esses números e esse cenário que se põe hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e no mundo. Então, acho que a gente tem aqui muitas dificuldades a serem superadas, é um caminho bastante espinhoso, mas acredito que conjuntamente trabalhando não só em instituição, mas também com instituições, né, seja Ministério Público, seja agora a Secretaria da Mulher, né, fortalecida no governo do Estado, sejam outras instituições como o Poder Judiciário, nós podemos também corroborar significativamente para plantar essa semente, para começar a produzir um outro olhar e entender este grande e fenômeno complexo que é essa questão de feminicídios, né? E como dizia a querida ministra do STF, né? Como é fácil matar uma mulher hoje, né? E todo o discurso dela. Então, deixo aqui também essa questão, né? Que esse diálogo inspire gerações, né, inspire novos juristas e que a gente possa construir um mundo aí mais humano, né, e mais feliz e mais tranquilo. Então, muitíssimo grata e convido aos nossos telespectadores a nos seguirem no canal e até o próximo FMP Cast. Muito obrigada!